Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez trazendo algumas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem e, se possível, façam comentários e sugiram algum assunto que vocês gostariam que fosse tratado aqui. Eu sou o professor Lorival Lopes. Dando continuidade ao assunto do vídeo de ontem, a gente continua tratando sobre a voz do verbo. E hoje, especificamente, eu quero tratar aqui com vocês da passiva analítica e da passiva sintética. Esses dois tipos de passiva, eles são importantes para a gente conhecer e fazer a sua diferença. Nesse primeiro momento aqui, eu vou tratar da passiva analítica. O que seria a passiva analítica? A passiva analítica, ela é usada para indicar que o sujeito da oração sofre a ação verbal. Conforme nós vimos no vídeo anterior, a voz passiva, ela existe no verbo por causa do sujeito, que é o sujeito paciente, chamado sujeito paciente, aquele que sofre a ação. Nesse tipo de voz passiva, a ação do verbo ela é praticada pelo agente da passiva, o agente da voz passiva. Então, é fácil você observar a estrutura de uma frase com verbo na passiva analítica. Qual é essa estrutura? Ela tem um sujeito paciente, depois ela tem um verbo auxiliar, depois um verbo principal e vem a preposição e mais o agente da passiva. Então, aqui eu queria chamar a atenção que o verbo auxiliar mais o verbo principal, esses dois aqui, eles vão formar a locução verbal, que vai corresponder à voz passiva. E essa característica aqui, ela é importante porque o verbo auxiliar, ele não tem significado nenhum. O significado todo vai estar no verbo principal, que é o verbo da ação, né? Só que essa ação, ela não vai ser feita pelo sujeito, ela vai ser feita pelo agente da passiva. Porque o sujeito, na voz passiva analítica, o sujeito vai sofrer a ação. E por isso que nós chamamos de sujeito paciente. Olha o exemplo aqui. Os diplomas foram entregues pelo diretor. Eu fiz aqui a mesma estrutura para vocês poderem entender. Diploma, os diplomas, é o sujeito, né? É o sujeito paciente. Foram, aqui, foram. O que é isso aqui? É o verbo auxiliar. Entregues, isso aqui é o verbo principal no particípio. O pelo, esse pelo, na verdade, ele não é uma preposição. Aqui é uma combinação, né, de uma preposição mais o artigo, que é a preposição pé, mais o artigo o, que é de o diretor, né? Juntando o pelo, né, ele vai exercer a mesma função da preposição, tá aqui. E diretor é o núcleo de quem? Do agente da passiva. Então está aqui a estrutura. Observe que foram entregues é a locução verbal do verbo na voz passiva. Sempre a passiva analítica, ela vai ser através da locução verbal. Vejam esse outro exemplo. Meu carro velho foi comprado pelo meu primo. Observe lá a estrutura, lá em cima, né? Sujeito paciente, verbo auxiliar, verbo principal,
preposição, agente da passiva. Está tudo aqui, ó. Sujeito, paciente, né, que sofre a ação, meu velho carro. Está aqui a locução verbal, formada pelo verbo auxiliar foi, mais o verbo principal no particípio. Aí tem aqui a preposição e tem aqui o agente da passiva. Nesse outro exemplo, eu trouxe 3 exemplos, nós temos a mesma coisa, a mesma estrutura, né? Está aqui o sujeito, está aqui o verbo na voz passiva, com o verbo auxiliar mais o verbo principal, e aqui está a preposição e aqui o agente da passiva. Tudo isso aqui corresponde à passiva analítica. Vejam, né, repetindo mais uma vez para fixar, nós temos sujeito paciente nos 3 exemplos, nós temos verbo auxiliar mais verbo principal e nós temos o agente da passiva. Isso é importante observar. Na continuidade do nosso assunto, veremos agora a passiva sintética. Antes nós vimos a passiva analítica. Agora vamos ver a passiva sintética. Voz passiva sintética. Ela é usada para quê? Igualmente, a passiva analítica ela é usada para indicar que o sujeito sofre a ação verbal, ou seja, para indicar que o sujeito é paciente. Toda vez que tiver essa expressão voz passiva, o sujeito será sempre paciente. Sempre haverá sujeito paciente. Obrigatoriamente tem sujeito paciente. Só que no caso da passiva sintética, diferentemente da passiva analítica, não existe o agente da passiva. Quando o verbo está na passiva sintética, não vai haver o agente da passiva. É impossível a gente observar que haja um agente da ação. Vejamos então como é a estrutura da frase com o verbo na voz passiva. A estrutura da frase com o verbo na voz passiva sintética. Então, em primeiro lugar, vai aparecer um verbo transitivo. Normalmente é um verbo transitivo direto. Depois do verbo vem um pronome, que é o pronome se, que aqui ele vai ser chamado de partícula apassivadora, ou alguns chamam também de pronome apassivador. Esse se vai ser responsável pela voz do verbo. Ele vai substituir aquilo que lá na voz passiva analítica seria o verbo auxiliar. Como aqui não se usa o verbo auxiliar, vai se usar o apassivador, é o se. Lá na passiva analítica, o verbo auxiliar é que faz a voz ficar na passiva analítica. Aqui o se é que vai fazer o verbo ficar na passiva sintética. E no final, lá por último, né, posposto a esse verbo e esse pronome, vai estar o sujeito. Esse detalhe bem aqui é muito importante. Veja que o sujeito paciente, que é o sujeito da passiva, ele vai ficar posposto ao verbo. Isso sempre vai acontecer quando a passiva for sintética. E por que eu estou chamando a atenção? Porque esse uso da passiva sintética sempre nos induz a cometer erros de concordância. Então, por isso, a gente tem que ficar bastante atento a isso. Então, aqui na estrutura, nós temos, nesse caso aqui desse exemplo, vende-se casa estruturada. Eu tenho aqui o verbo vender, que é um verbo transitivo direto. Tem aqui o se, que é o pronome apassivador, ou partícula apassivadora. E tem aqui casa estruturada, que é o sujeito paciente. Vende-se casa estruturada. Não existe o agente
o agente da passiva. O sujeito, observem, está posposto a esse verbo aqui, que na verdade esse verbo, mesmo vindo com o pronome, a gente não pode dizer que ele é um verbo pronominal, uma vez que o se aqui ele está exercendo a função de partícula apassivadora. Veja o outro caso, o outro exemplo que eu dei aqui. Leram-se as obras de Machado de Assis. Por que será que aqui o verbo está no plural? E aqui no primeiro exemplo, o verbo está no singular. Simples. Aqui, quando o verbo está no singular, é porque o sujeito está no singular. Se o verbo estiver no plural, como é esse caso aqui de leram, é porque o sujeito aqui, as obras de Machado de Assis, estão no plural. Então, se o sujeito está no plural, o verbo, logicamente, tem que ficar no plural. É engraçado que quando a gente tem esse verbo na passiva sintética e você quer saber realmente se o que está depois dele é sujeito, é só você inverter, substitui o se pelo verbo auxiliar. Por exemplo, lá no primeiro exemplo, casa estruturada é vendida. Aí, observe que casa estruturada na passiva analítica fica antes, né? Casa estruturada é vendida. As obras de Machado de Assis foram, né? E você pode botar aqui no lugar do se, foram lidas. Então aqui é sujeito paciente. Por isso que o verbo vai ter que concordar com o sujeito em número e pessoa. Aí, quais são os erros comuns que a gente vê por aí? A gente pode andar na rua olhando esses erros que a gente vai encontrar nas portas, nos comércios, nas lojas. É muito comum isso aqui. Por exemplo, aluga-se apartamento. Isso aqui é um erro muito comum. Por que é erro? Porque o sujeito apartamentos, que é o sujeito paciente, está no plural. Se o sujeito está no plural, o que vai acontecer com o sujeito, com o verbo? Ele tem que ir para o plural. Portanto, aqui está faltando um M. Alugam-se apartamentos. Outro exemplo que eu colhi aí na rua. Vende-se vidros. Olha, está errado, claro que está errado isso aqui. Vejam que o sujeito aqui está no plural. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então é vendem-se. Vendem-se vidros. É o correto. Conserta-se bicicletas. Eu vejo muito por aí, andando na rua, essa expressão. Conserta-se bicicletas, conserta-se motos, etc. Erro. Por quê? Porque o sujeito está no plural e leva o verbo para o plural. Então, em vez de ser conserta-se, consertam-se bicicletas. Esse é um erro comum, né, que eu espero que vocês tenham entendido e não cometam mais esse erro. Até o próximo vídeo.